As imagens que tu acabou de assistir no início do conteúdo são de ninguém mais, ninguém menos que o herói da tarde do Internacional no estádio Beira-Rio, mas eu iria além. É o grande herói da história colorada, a partir de um movimento em que este senhor de 73 anos deixou o conforto do seu lar para vir para Porto Alegre e salvar o Inter da Série B, salvar o Inter da segunda queda para os inferiores do futebol, salvar o Internacional de perder o seu nome na elite do futebol brasileiro. Abel Carlos da Silva Braga merece não apenas a estátua que já se fala que vai acontecer e tudo mais, mas merece que cada colorado esteja simplesmente com o coração batendo assim, Abel, Abel, porque é um cara espetacular. A gente tem muito para falar, tá? Sobre os bastidores lá do Beira-Rio, sobre o futuro colorado, sobre o que deve acontecer aí também com a direção do Inter, os novos treinadores, ou o novo treinador, né? A gente está botando um pouco do Abel ali como uma espécie de treinador, mas enfim, fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve também no canal, estamos chegando a 74 mil inscritos. Ano que vem tem intervenção, né? Dia 5 de janeiro, a gente estreia o programa com tudo a partir das 8 horas da noite. Repercussão do Inter, debate, imagens exclusivas, notícias, informações também de bastidor dentro do Conselho Deliberativo, da política, dos corredores, da administração, enfim. A gente teve pelo menos um cuidado muito grande, né, para montar um time de comunicadores e também, né, pessoas ligadas à bola que entendem muito do riscado do que acontece dentro do estádio Beira-Rio, tá? Eu sei que eu estou devendo também alguns sorteios. Tem 2 sorteios do Clube do Ernest que eu estou devendo, da quinta-feira e do sábado, porque na quinta-feira e no sábado estava envolvido com o programa da sexta, e no sábado eu achei prudente não fazer nenhum tipo de sorteio, uma espécie de festa, ou vamos dizer, tentar levar o astral, a moral para cima, porque também tem o seguinte, né, a gente estava totalmente focado no jogo de domingo, tá? Vou fazer hoje, posto, e aí depois eu sigo, terça, quinta e sábado, beleza? Bom, gente, o jogo é absurdo, tá? O que o Inter fez na arquibancada é algo absurdo, no sentido de temporada, né? Talvez nem contra o jogo, nem diante do Flamengo. A gente teve um ambiente tão forte dentro do estádio Beira-Rio. A torcida pegando junto da torcida a cada gol dos jogos paralelos, né? No final acaba Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport caindo para a segunda divisão. Nem mesmo em meio aos gols dos jogos paralelos a torcida baixou ou diminuiu o ritmo e, pelo contrário, ficava dizendo, né, para os jogadores dentro do campo, da beira, os jogadores que estavam, por exemplo, no reservado para aquecer, os torcedores chegavam e diziam, né, fulano, faltou um gol por causa que o cara fez o gol lá, o Palmeiras marcou mais um, o Ceará agora está perdendo, o Cruzeiro está assim, o Santos está assim, enfim, estava uma união muito grande, né, entre torcida e times, o time dentro do campo. O Abel deixou muito claro que não vai seguir como treinador, mas que vai seguir com o Internacional em 2026. E aí aqui eu quero trazer algumas questões envolvendo o futuro do Inter. É bem possível que o Abel e o D'Alessandro façam a grande dupla do vestiário em 2026. A tendência com a permanência do Abel como um coordenador técnico, como não sei qual é o cargo que ele vai ganhar, mas seria um cargo de parceria com o D'Alessandro. Com o José Olavo Bisol, eu já não tenho certeza de que ele pode continuar. Primeiro porque houve até uma operação da Polícia Civil aí, em cima de algumas ameaças que o vice de futebol acabou recebendo, ameaças dentro do seu Instagram, dentro das DMs, né, e tal, como a gente fala, e houve busca, houve mandado, é bem complicada a vida do Bisol nesse sentido, em termos de responsabilidade dentro do vestiário. Eu não sei se ele vai acabar daqui a pouco deixando o cargo em cima dessa pressão, porque teve a família, teve os filhos também atingidos, enfim.
Mas isso eu não acho nem um pouco legal, né? Nem um pouco legal mesmo, porque não dá para misturar as coisas. O Inter divulgou a operação no Pautas Coloradas, que é um grupo de WhatsApp que a assessoria do Inter acaba municiando os colorados com algumas informações aí que de repente são interessantes para serem divulgadas para a torcida. O Mazuco também. O Mazuco, ele é amigo do Abel, né? E mesmo tendo uma contestação muito grande do seu trabalho, eu também não duvidaria que ele ficasse. E aí aqui começam os bastidores. Ontem já tinha conselheiro falando nos microfones, um deles, o Lino Killing, na Rádio Grenal, né, comprando o discurso, né, de que o Inter precisa de união, que o Inter precisa diminuir a belicosidade, né, o tom bélico das reuniões de conselho e tudo mais. Vai ter uma reunião agora no dia 15, que é para votar o orçamento de 2026. O que se fala, inclusive, é de um gasto bem considerável no futebol. Ainda o custo do futebol seria bem superior também aos 20 milhões, aí, 25 milhões. Estou até espantado com isso, né? Uma vez que o Inter tem dificuldades financeiras. Esse discurso de união que o presidente pregou no púlpito, né, na coletiva, vai permear aí os bastidores políticos, né? Tem um grupo ainda que deseja mesmo conversar com o presidente e indicar para ele a saída, indicar para ele a renúncia, mas ontem mesmo, ali nas cabines de imprensa, ali na área de coletiva, já se falava, esquece isso, não banca isso porque isso não vai acontecer. E, na verdade, eu não estou bancando nada. Estou tentando trazer uma informação de bastidor em cima do que me contam desde o Conselho Deliberativo do Internacional. E aí fica aqui a minha opinião, né? É fácil o cão ladrar, o cachorro correr atrás do carro, e quando o carro para, ele não sabe o que fazer com a roda, né? Então, é impressionante como o Conselho Deliberativo do Internacional ele consegue ser pavão e tentar buscar para si algumas coisas em momentos em que o Inter está mal, né? E aí agora todo mundo, não, veja bem, né? A turma do Veja Bem vai acontecer. Teve um episódio lamentável, né, do Bernabé com a Nani Quemelo, e aí agora não sei se ela é só da Rádio Inferno, do Baldasso, mas enfim, estão ali, né, fazem jornadas juntos. Ela estava na jornada do Baldasso, então eu vou chamar ela de repórter do Baldasso. O Bernabé tira, né, o fone dela e diz, fala agora, né, porque, claro, receberam muitas críticas os jogadores, né, e nesse momento, depois até o D'Alessandro foi buscar a Nani na sala de coletivas, ela foi pedir desculpas para ela em nome do Bernabé, o Mazuco também, o José Olavo Bisol, mas isso só mostra também o quanto eles estavam fora da realidade, né? O quanto os jogadores estavam fora da realidade nesse sentido de não receberem críticas ou não entenderem as críticas que estavam recebendo. E aqui tem o cara que a gente está falando, né, o Bernabé, mas também aí tem o lado bom, né, o copo cheio, de jogadores como Tabata, Borré, o Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Rocher, jogadores que tentaram chamar os jogadores para um papo ainda na concentração, meio que para acertar as paradas. Outro acerto que foi feito foi em relação a dinheiro, né? O Inter teria pago tudo o que os jogadores, no caso, estavam em dívida, né? Que o Inter estava em dívida com os jogadores, seja do 13º salário, seja agora das imagens, seja de alguma CLT, enfim, todas as premiações foram pagas. E pelo que me disseram, o Inter vai pagar neste ano algo na casa dos 8, 9 milhões de reais em premiações aos jogadores. O que me deixa bem impressionado, uma vez que a gente ganhou só um campeonato gaúcho. Mas o que fica é o seguinte, cara, o Inter na primeira divisão em 2026, o Inter buscando um treinador, não se fala do nome do Guto Ferreira, não se fala dos nomes que foram especulados aí nos últimos dias, pelo contrário, né?
teve provavelmente uma janta, como o próprio Abel disse, né, deve ter tomado um vinho caro, comido um churrasco, feito de repente uma festa pela permanência, mas agora, nesta segunda-feira, as coisas vão voltar ao normal a partir da tarde. Então, eu fico de olho em tudo que está acontecendo e claro que te trago aqui. Se tu chegou até esse momento, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar, não te esquece também de te inscrever no canal, porque tem muita coisa para a gente tratar do nosso Inter por aqui. Um forte abraço. Tchau.